Nós vimos ontem que Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial. Ele ministra no santuário celestial. Vamos pensar no santuário terrestre aqui, no tabernáculo. O que faziam os sacerdotes? Os sacerdotes faziam a intermediação entre o povo e Deus. Apresentavam os sacrifícios do povo, os sacrifícios pelo pecado e os demais sacrifícios, apresentavam a Deus, faziam essa intermediação. E agora lá no santuário celestial? O que faz o sumo sacerdote no santuário celestial? O que faz o Senhor Jesus no santuário celestial? Veja comigo, por favor, o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 24. Lá diz assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora perante nós, perante a face de Deus. Veja, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está comparecendo agora por nós perante a face de Deus. Jesus está nos representando perante Deus. Vamos pensar, irmãos, qual seria a nossa condição se nós tivéssemos que nos apresentar diante de Deus? Se nós tivéssemos que estar diante de Deus, diante da divindade, nós não temos absolutamente meios de conhecer, de avaliar a intensidade da santidade de Deus, da presença gloriosa de Deus. E agora pense se eu tivesse que estar diante de Deus, se eu tivesse que me justificar diante de Deus e me explicar diante de Deus. Você deve lembrar, irmãos, quando você era criança e fazia, às vezes, alguma tolice, alguma bobagem, alguma desobediência, e tinha que se explicar diante do pai ou diante da mãe. E como era difícil você estar com vergonha, você saber que fez a coisa errada e ter que se justificar, ter que pedir perdão ou ter que receber a devida advertência. As pessoas se envergonham, as pessoas ficam com medo. E agora, diante de Deus? Imaginem diante de Deus. Mas Jesus ministra perante Deus, Jesus nos representa diante de Deus. Jesus é nosso representante diante de Deus para justificar as nossas faltas, para justificar as nossas desobediências. O que faz Jesus por nós, irmãos? Primeiramente, Jesus paga as nossas culpas no Calvário. Se você olhar o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, nós encontramos lá o seguinte, 1 Pedro 2, 2. Ou melhor, 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. O Senhor Jesus levou na cruz os nossos pecados sobre o madeiro. Mas ainda, irmãos, ele também nos concede o Espírito Santo, nos concedeu o Espírito Santo. Veja o livro de João, capítulo 16, João 16, verso 7. Lá encontramos o seguinte, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, são palavras do Senhor Jesus aos apóstolos. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. O Senhor Jesus foi ao céu e quando ele foi entronizado no céu, irmãos, ele mandou o Espírito Santo para a terra, para assistir, para ajudar os seus filhos, para nos ajudar. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, desceu sobre aqueles que estavam juntos naquele ambiente. E o Espírito Santo continua atuando
atuando em cada coração, no coração de cada um, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo também intercede a nós pelo Pai. Intercede a nós, vai ao Pai interceder por nós. Veja, por favor, o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O que diz aqui a Bíblia, irmãos? Só há um mediador entre Deus e os homens. A humanidade, irmãos, procura tantos mediadores, procura rituais, procura santos, elege santos para que sejam intercessores diante de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos, só há um intermediador. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um texto muito bonito, irmãos, de 1 João, eu gosto muito desse texto. 1 João 2, 1. Lá diz o seguinte, e João fala com todo carinho, veja só, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é nosso advogado. E ele é o nosso advogado de defesa, ele nos defende diante de Deus. E esse advogado, irmãos, foi plenamente qualificado. Como que ele foi qualificado? Vamos ver ainda no livro de Hebreus. Novamente, vamos voltar ao livro de Hebreus, capítulo 4, versos 14 até 16. Como foi a qualificação desse advogado? Qual foi a formação desse advogado? Hebreus 4, 14 a 16. E lá diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado e sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Como diz aqui, irmãos, no verso 15, ele foi tentado, ele sabe, ele como nós, ele tudo foi tentado, mas ele não pecou. Ele sabe, irmãos, quais são as nossas dificuldades. Ele sabe pelas tentações que passamos. Ele está absolutamente qualificado para nos defender. E o verso 16 diz assim, cheguemos-nos com confiança. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas chegam confiados, achando que tudo vai ser resolvido, o Senhor resolve, eu posso fazer qualquer coisa, porque aí eu chego a Deus. Mas nós temos que chegar com confiança, mas uma confiança reverente, uma confiança fundamentada no amor de Deus e fundamentada na nossa obediência. Devemos chegar a Deus confiantemente por conta da graça. Diz assim, a fim de que achemos graça no momento oportuno. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que você precisar, a graça do Senhor Jesus está à sua disposição. Toda vez que você precisar, o advogado Senhor Jesus, o sumo sacerdote Senhor Jesus, está ao teu lado para te ajudar. E eu quero ler de novo o verso que já lemos, Hebreus capítulo 2, verso 3. Diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você vai querer ser seu próprio advogado diante de Deus? Você vai querer estar diante de Deus sem a presença do Senhor Jesus Cristo, sem a representação do Senhor Jesus Cristo para te defender? Eu não quero, irmãos. Eu quero muito fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja o meu Salvador, aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e, acima de tudo, como meu advogado diante de Deus.
para que eu possa ser justificado. Senão, nunca vou ser justificado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa constituir o Senhor Jesus como nosso advogado. Ter o Senhor Jesus como nosso advogado. Um advogado à disposição, constantemente, a qualquer momento, no momento oportuno. Quando é o momento oportuno, irmãos, quando precisarmos, o Senhor Jesus, nosso advogado, vai estar pronto, nos defendendo diante de Deus no ministério do santuário celestial. Lá no santuário celestial, o Senhor Jesus vai estar cuidando da tua causa, vai estar advogando a tua e a minha causa, a causa da nossa perdição, mas ele transforma na salvação pela graça e pelo infinito amor demonstrado por ele no sacrifício da cruz.